Bora. Clube 6 e 28 na área. Como que vocês estão? Bom dia. Vamos começar aqui. Mais um Clube 6 e 28, mais uma live. Tá? O tema dessa live vou até fixar aqui no Instagram, que é o seguinte: cuidado com as suas emoções. Como que estão suas emoções? Tá tudo ok? Tá equilibrada? E aí? Cuidado com as suas emoções. Sabia que uma pessoa emocionalmente preparada consegue transformar o ambiente a qual está, principalmente se for um ambiente de caos, se for um ambiente a qual você não tem muito controle. Porém, quando você é uma pessoa emocionalmente equilibrada, emocionalmente preparada, as coisas mudam, tá? Então, mas e aí, como que tá as suas emoções? Você precisa estar com as suas emoções bem equilibradas. Então, Clube 6 e 28 de hoje a gente vai falar sobre as emoções. Tá? Lembrando que o Clube 6 e 28 ele é para quem está buscando empreender, tá? E a gente comenta um pouquinho sobre fé. E nesse início a qual a gente vai comentar um pouquinho sobre fé, eu queria compartilhar com vocês, tá? Mateus, capítulo 6, o versículo 25, que ele vai falar um pouquinho sobre essa questão de ansiedade. E vai dizer assim, ó: não andeis ansioso por coisa alguma. Essa aqui é a versão NVI, tá? Versão NVI. Que vai dizer assim, ó: portanto eu lhe digo, não se preocupe com suas própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo quanto ao de vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Aí vem o versículo 26. Observe as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiro, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem você muito mais valor do que elas? Aí versículo 27. Quem de vocês, por mais do que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? E por aí vai. Aí vai falando aqui. O que eu queria tocar, que é o ponto principal aqui hoje, é a respeito de ansiedade, tá? Tem muitas pessoas que estão ansiosas. Tem muitas pessoas que andam muito ansiosas mesmo. E quando as nossas emoções elas não estão muito bem equilibradas, a gente acaba sendo afetado por essas pessoas. Tá? Eu estava analisando aqui que é o seguinte: tem pessoas que quando elas olham para a sua vida e a sua vida não está de acordo com a necessidade a qual elas desejam, elas ficam o quê? Obrigando você a executar algo. Fica obrigando você a executar. Não, mas por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Ah, mas até hoje você não iniciou uma faculdade. Mas até hoje você não começou a namorar. Até hoje você não comprou a blusa do ano e tudo mais. Ah, porque a Lacoste lançou uma blusa aí e você não comprou. Ah, tem uma polo aí irada que vai combinar com você e você ainda não comprou. Eu já te mostrei, ó, tô enviando aqui um cupom para você. Já viu aquelas pessoas que ficam acelerando a vida de outras pessoas? Que no caso a sua vida. Se você for parar para analisar, tem pessoas que andam junto com você, tem pessoas que te conhecem, que fica querendo acelerar a sua vida. Querendo acelerar, porque elas estão num ritmo, estão num padrão e elas querem colocar você nesse mesmo padrão. É isso que elas querem. Colocar você no mesmo padrão, não, porque você precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Tá? Eu citei o primeiro aqui na questão da faculdade. Né? Você termina ali a questão do ensino médio e tudo mais, né? O jovem tá ali, pá. Aí já fica os familiares, a pressão familiar. E aí, qual faculdade você vai fazer? Qual faculdade você vai fazer? Ah, já fez o Enem tudo mais? Como é que tá? Tá fazendo já um cursinho pré-vestibular? Como que anda as coisas? E fica ali te apressando, te apressando. Corre, corre, corre. Faz isso, faz aquilo, faz isso, faz isso, faz aquilo.
fica ali te apressando você fazer algo e tudo mais, e você não quer. Às vezes você tá querendo só descansar, foi aquela correria ali saindo do ensino médio e tudo mais, mas as pessoas estão ali ansiosas. Não, faz faculdade disso, faz faculdade daquilo. Aí começa a te comparar. Ó, você viu o seu primo? Ah, você viu aquele amigo seu que te acompanhava? Ou se você tem um irmão, ó, o seu irmão já iniciou uma faculdade já. Né? E se você coloca também no seu coração que você quer fazer uma faculdade, ah, mas que curso que você vai fazer? Ó, curso tal dá mais dinheiro. Melhor você fazer esse curso aqui. Porque as pessoas, elas não estão aqui com as suas emoções equilibradas. E hoje a gente está abordando a questão da ansiedade. As pessoas, elas estão ansiosas porque a realidade delas, muitas das vezes lá atrás, foi uma realidade a qual elas não tiveram oportunidade, até mesmo de fazer uma faculdade. Ou tiveram uma oportunidade de fazer faculdade e escolheram um curso errado. E elas querem o quê? Pegar aquelas suas emoções que não estão trabalhadas, tá? Quer pegar suas emoções que estão ali desequilibradas e jogar em cima de você. E se você não estiver preparado emocionalmente, você acaba o quê? Pegando, tá? Essas emoções, pegando, né, essa energia, se é que se pode dizer, tá? Esse contexto todinho de uma outra pessoa e aplicando aquilo na sua vida. Porque quando a gente não tem as nossas emoções equilibradas, a gente fala assim, opa, se aquela pessoa tá falando isso, então é uma dica que ela está me dando, que isso daí pode me ajudar. Lembra que na última live a gente falou a respeito do dizer não? Tem muitas pessoas que têm dificuldade para dizer não. Tem muitas pessoas que têm dificuldade. Inclusive, eu criei até uma enquete, né, lá no canal que a gente tem no Instagram. E eu coloquei, né, sobre a questão das dificuldades que as pessoas têm em falar não. Muito, né? Mais ou menos, às vezes e tal. Porque nesse contexto, né, quando você está nesse ambiente a qual as pressões, né, de fora, tudo mais, as pessoas estão falando, nessa hora você tem que o quê? Aprender a dizer não. Quando a pessoa começar a falar um monte de coisa, você fala assim: "Não, eu não quero fazer faculdade agora". Ah, escolheu? Não, não escolhi ainda. Ah, vai escolher daqui a um mês, você já tem que me passar. Não, não tem que te passar nada daqui a um mês. Agora não é o momento, tá? E vamos, vida que segue. Ah, Roger, mas se eu tô ali numa mesa, né, de almoço em família e surge esse assunto, tenta desconversar, entendeu? Ou tenta fugir desse assunto, arruma um jeito, né, dessa pessoa que fica te pressionando demais, não participar daquele almoço, tá? Mas se for uma pessoa muito próxima, né? Ah, sei lá, um pai, uma mãe, né? Ou até mesmo você tá num relacionamento aí, um namorado ou uma namorada, aí é uns negócios assim um pouquinho mais complicado, tá? Mas você já tem que chegar e se posicionar. Você tem que mostrar para aquela pessoa quem realmente você é, tá? E saber dizer não. Saber dizer não é algo que, tipo assim, resolve muitas coisas. Resolve muitas coisas. Resolve muitas coisas. Eu falei também sobre a questão dos objetivos. Não sei se vocês lembram na live também que eu falei sobre os objetivos. Então vamos lá. Quando você aprende a dizer não e você tem clareza dos seus objetivos, as coisas externas e tudo mais não te afetam. Não te afeta. Eu sei que para o empreendedor, quando a gente fala que as coisas externas, né, elas não afetam, é até um pouquinho complicado, porque dependendo, né, da crise que estiver, né, mundial, né, a gente pega aí a questão de 2020, a gente vê que muitos empreendedores eles foram afetados. Mas só que em contrapartida, a gente vai perceber que teve muitos empreendedores que cresceram na pandemia. Teve muitos empreendedores que revolucionaram o mercado a qual eles estavam na pandemia. Por quê? Tinha um objetivo claro. Eu sei que nesse cenário global, tá? Uma pandemia, algo global, tudo mais, é, vai vai exigir de você assim, um nível de inteligência emocional, sabe? Um nível de network, de conhecimento muito grande. Né? Porque você de fato tem que começar algo meio que tipo assim, do zero, sabe? Mudar toda a sua estrutura. Então é algo que pro empreendedor pega muito. Porque o empreendedor, ao mesmo tempo que ele não pode ser pego de surpresa, diariamente ele é surpreendido por algo. Né? Diariamente ele é surpreendido por algo. Mas quando as emoções dele estão equilibradas, quando acontece algo desse tipo,
tá? Ele não toma decisão precipitada. Porque a gente viu nos noticiários em si que teve alguns empreendedores que tiraram sua própria vida. Teve alguns empreendedores que realmente fechou seu negócio, saiu. Tem empreendedores que ainda estão se recuperando, sabe? Tem pessoas que teve que mudar literalmente de mercado. Pessoas que ganhavam X, ganhavam milhões, né? Tá, perderam esses milhões, perderam contratos e tudo mais. Então, tipo assim, tá subindo ainda os degraus, né? Tá subindo ainda os degraus. Teve que começar literalmente do zero, sabe? Mas só que quem permaneceu mediante tudo isso foram os empreendedores que estavam o quê? Com as emoções equilibradas. Estavam com as emoções equilibradas. A ansiedade ali, mesmo que tenha vindo tudo mais, né, com o noticiário global, aquela instabilidade, você não sabia quando que ia retornar, pessoas que pensaram assim, não, vai durar 3 meses, aí agora tá durando 6 meses, tá durando um ano, né, e ainda tem reflexo disso, sabe? Então, isso daí acabou mexendo, né, com o emocional das pessoas, sabe? Então, querendo ou não, veio crescendo, né, esse número de pessoas com doença, né, na mente e tudo mais. Então, as pessoas precisaram se equilibrar, né, emocionalmente. E a questão da ansiedade, tipo assim, veio pegando, né, aos poucos. Será que eu vou ter funcionário? Como que vai ser? Será que eu vou ter um auxílio de fato, né, do governo? Isso em relação aos empreendedores, né? Auxílio ali para quem está empreendendo, tudo mais. Como que tá toda essa questão, esse cenário caótico, sabe? Então é tipo assim, quem estava ali com as suas emoções em dia, né, conseguiu passar. Mas quem não se preparou para isso, sabe, em relação às suas emoções, quando veio, não aguentou a pressão. Não aguentou a pressão. Então, para quem está empreendendo, né, que vive querendo uma estabilidade e tudo mais, tá? Isso pega muito, exige muito das pessoas. Então a gente precisa estar com as nossas emoções equilibradas. Você precisa sim se autoconhecer. Você precisa se autoconhecer, tá? Você precisa fazer sempre ali uma pegar nesse um bloco de notas, sabe? E fazer sempre umas anotações da sua vida, para você que está empreendendo. Ah, quando aconteceu isso daqui, pega aí a pandemia 2020. Quando aconteceu isso daqui e tudo mais, pô, qual que foi a minha reação? Qual que foi a minha reação? E começar a anotar, entendeu? Eu lembro que no ano de 2019, eu entrei como jovem aprendiz, tá, numa empresa aqui mesmo da minha região, no ano de 2019. Então era um contrato de 2 anos. Quando veio a pandemia, ainda a gente permaneceu, porque era um contrato de 2 anos, né? Era tudo ali, né? O pessoal jovem aprendiz, tudo mais. Mas o que que eu fiz? Em paralelo ao jovem aprendiz, e a gente não podia ir para o Senai e tudo mais, essas coisas, a gente fazia tudo online. O que que eu comecei a fazer? A empreender. Eu entrei, né, para uma empresa que vendia roupa e tudo mais, e eu comecei a empreender. Comecei a participar de algumas mentorias, tudo mais, e comecei a vender roupa. Não só roupa, vendi uns outros produtos também, inclusive tinha até um aqui perto de mim, tá? A gente vendia álcool em gel, a gente vendia máscara, né? A gente vendia aquelas pulseiras magnéticas, entre outros, né? Boné e tudo mais, essa parte de moda em si. Então comecei a empreender. E não só isso, comecei também a trabalhar com o mercado digital. Em 2019, né, eu conheci o mercado digital, mas em 2020 ali, né, acelerou essa questão do mercado digital e eu comecei também a trabalhar no mercado digital, a conhecer ali a plataforma da Hotmart, da Eduz, né, da Monetize, sabe? E comecei a fazer isso. Não só isso, né? Porque o mercado digital começava a dar um retorno financeiro e a questão da moda também, o mercado financeiro. Mas eu comecei como cristão a fazer vídeo para o YouTube. Então em 2020, no mês de abril, eu fiz 30 vídeos e depois eu fui fazendo ali alguns vídeos e mais pra frente eu fiz mais 22 vídeos, né? Ao todos aí foram 56, 52, desculpa, 52 vídeos. Foram isso mesmo? É, isso mesmo. 52 vídeos que eu fiz, né, durante a pandemia, um seguido do outro. E aí depois eu não parei, né? Fui ali, fui fazendo, fazendo. Por quê? As minhas emoções, elas estavam o quê? Equilibradas naquele momento.
Ah, veio a pandemia e tudo mais. Pô, tô como jovem aprendiz aqui, mas eu não sei o amanhã. Se isso está pegando de uma forma global, eu não sei se a minha empresa ela vai permanecer com isso. Vai que sai aí uma liminar do governo autorizando as empresas a liberar os jovens aprendizes e tudo mais. Então, falei assim, não posso ficar parado aqui, tem que aproveitar. Opa, entrei para a área da moda e tudo mais. Comecei ali e falei, mas eu não posso ficar só aqui. Como que eu vou entregar as coisas pro meu cliente? Tem cliente que não abria a porta para mim, sabe? Tinha cliente que não comprava e tudo mais, por causa dessa questão. Não sabia de onde que tava vindo a roupa, né? E essa questão de vírus, ainda era algo novo pro pessoal, ninguém sabia ao certo o que que era, tá? Falei assim, não, então não posso ficar só aqui com essa questão de moda e nem paralisado aqui só com essa questão do jovem aprendiz. Vamos pro digital. Opa, começar a fazer aqui, mas eu preciso que desenvolver algo ainda dentro de mim. Aí comecei a fazer os vídeos, porque eu estou à frente já de muitos brasileiros, porque tem pessoas que têm medo de fazer o vídeo. Só do fato de eu estar fazendo essa live aqui, 6h28, eu já estou à frente de muitas pessoas. Por que à frente de muitas pessoas? Uma que já tem uma live já às 6 horas da manhã, então meu concorrente ele já está o quê? Atrás de mim. Porque já estou aqui com uma live, né? Captando as pessoas. Não só isso. Como eu apareço aqui com facilidade, já estou no YouTube também, na frente de outras pessoas. Pego aqui um corte, posto, já estou na frente de outras pessoas. E isso também vai trabalhando, sabe o que? O meu crescimento. Porque o empreendedor, ele quer trabalhar muito o que é a curto prazo. O empreendedor, ele quer a curto prazo. Quer o resultado ali para ontem e tudo mais. E isso não está errado, tá? Você precisa trabalhar sim. A gente até comentou sobre isso, sobre as previsões. Previsões para um ano, previsões para 2 anos, melhor, 3 anos e 5 anos, tá? Quando a gente trabalha com esses três, fica mais fácil. Daqui a um ano, você como empreendedor, o que que você quer estar fazendo? Quais são as suas conquistas? Você quer contratar mais um funcionário? Como que tá o seu planejamento? Ah, você quer abrir mais uma unidade? Tá? Você vai participar de uma mentoria? Tem algum evento que vai ser fora do país e você quer participar? Daqui a um ano. Daqui a 3 anos, você é empreendedor, como que você quer estar? Daqui a 3 anos você já quer estar com 10 funcionários, 20 funcionários. Ah, você já quer uma expansão já para um outro estado. Como que você pretende estar daqui a 3 anos? Daqui a 5 anos, você é empreendedor. Você já quer estar fora do país. Você já quer dar consultoria, mentoria. Como que estão as coisas? Sabe por quê? As suas emoções, ela vai andar de acordo com os seus planejamentos, as previsões. Porque quando vier uma pessoa falando algo para você assim, não, você precisa ir para fora do país, você tem que expandir e tudo mais, você vai pegar a sua ansiedade e vai mostrar para ela o seu planejamento. Vai falar assim, ansiedade, calma, tá? Calma, porque isso daí é para daqui a 5 anos. Daqui a um ano eu pretendo fazer isso daqui, é contratar um funcionário. Daqui a 3 anos, tá? O que eu pretendo fazer é ir para um outro estado. Daqui a 5 anos, aí sim, a nível internacional. Você já vai trabalhando. E você vai fazendo o que? Automaticamente vai freando as outras pessoas. Vai freando a pressão externa que vai vindo em cima de você. Você vai freando. Porque quem está equilibrado emocionalmente, tá? Consegue ter uma abordagem mais assertiva. Consegue ter uma abordagem mais assertiva. Tá? Dando uma pausa sobre essa questão de empreendedorismo, sobre fé, né? Eu já comecei falando aqui para vocês a respeito de Mateus, né? Capítulo 6, a partir do versículo 25, né? Você que pode aí, esteja meditando nessa passagem bíblica, porque ela é muito boa, tá? Uma pausa aqui para tomar uma água. Já hoje, vamos lá. É uma passagem bíblica muito boa, né? E para nós que somos cristãos, tudo mais, ok? Eu tô me incluindo nisso, né? Não sei qual é a sua fé, tá? Mas para nós que somos cristãos,
essa passagem é uma base assim muito interessante, sabe? É muito interessante. Inclusive, né, a gente utiliza um termo assim, né, até mesmo de brincadeira entre a gente que é o seguinte: nem Salomão em toda a sua glória, né, se vestiu como tal, ou até mesmo, né, está com o carro do ano e tudo mais e fecha parênteses, porque está também nessa passagem bíblica, né, que fala que nem Salomão em toda a sua glória, né, se vestiu, né, como os lírios, né, do campo e tudo mais. Porque Deus, ele se importa com você. Deus, ele tá vendo tudo que você está passando, sabe? Mas o que a gente precisa entender é o seguinte: se há fôlego de vida, há esperança, tá? E essa esperança, ela se baseia no caráter de Deus, e o caráter de Deus, tá? É um caráter de um Deus fiel, de um Deus provedor, de um Deus que pode fazer todas as coisas. Em relação à vestimenta, você vai sempre ter o que vestir. É lógico que você não vai ter a roupa de marca do ano. Isso pode acontecer? Pode acontecer. Mas só que a roupa para você vestir, para você utilizar no seu dia a dia, você vai ter. Deus, ele é um Deus provedor, tá? O alimento, o pão de cada dia, você vai ter. Porque o nosso Deus, ele é um Deus provedor. Isso você vai ter. O suficiente, tá? É lógico que você não vai ter, dependendo da sua situação, qual você está vivendo, um desejo seu, um sonho. Não, eu queria ter mais dinheiro no banco. Eu queria ter um guarda-roupa cheio de roupa ali e tudo mais. Talvez você não vai ter, mas o suficiente para você sobreviver, isso Deus ele garante. Não é que ele não vai garantir uma abundância. É lógico que essa questão de abundância, cada um entende de uma forma. Eu entendo a abundância de uma forma. Você entende a abundância de uma outra forma. E Deus também ele entende a abundância, sabe? No formato dele. O que a gente precisa entender é o seguinte, tá? A gente não pode ficar ansioso com o amanhã, porque o amanhã pertence a ele. E nós que somos cristãos, a gente sabe disso. E acredito eu também que você, principalmente você que está empreendendo ou que não é cristão, você não tem o controle do amanhã. A gente trabalha para o hoje, a gente trabalha para o hoje, para garantir uma segurança amanhã. Porém, a gente trabalha para o hoje, depositando a nossa confiança em Deus, que é esse Deus que vai garantir um amanhã. Sabe por quê? Na pandemia, tá? No mês de janeiro, tava todo mundo bem. Mês de fevereiro, todo mundo bem. 15 de março, instabilidade global. Tudo fechado. Lockdown a nível global. Sendo que no mês de janeiro a gente já estava planejando os nossos 12 meses. Chegou no mês de março, a gente não sabia nem o que ia acontecer amanhã. No outro dia a gente não sabia o que ia acontecer daqui a 3, 6 meses, um ano. Mas só que quem está afirmado em Cristo, tá? Quem está afirmado em Cristo, ele tem a plena certeza de que no mundo ele vai ter aflições. Mas ele precisa o quê? Ter bom ânimo. Ele precisa ter bom ânimo. É trabalhar suas emoções. É a cada dia. A cada dia. Basta cada dia o seu mal. Basta cada dia o seu mal. A nossa confiança ela está em Deus. Então o que a gente tem que fazer com as nossas emoções? Trabalhar ela. E falar sempre as nossas emoções. Nossa confiança está em Deus. Se você está ansioso demais, comece a procurar a raiz dessa ansiedade. Se você fez um planejamento, Roger, mas eu fiz esse planejamento para um ano e eu não consegui contratar o funcionário. Para e vê o porquê que você não conseguiu contratar o funcionário. Será que foi por medo? Será que não foi medo, não? Medo de contratar uma pessoa. Talvez foi medo. A grande questão é, mas por que você tem medo de contratar alguém? Você precisa entender o porquê que você tem medo de contratar alguém. Da mesma forma que as pessoas depositaram confiança em você, até mesmo para te contratar lá atrás, que às vezes você já trabalhou como CLT, tá? Ou às vezes está trabalhando como CLT e tem o seu empreendimento ali à parte. Mas e aí? A pessoa que te contratou, ela não teve que confiar?
Será que para ela também foi fácil? Ah, mas é uma empresa multinacional. Mas e aí? Essa empresa multinacional, ela começou multinacional? Ou ela foi crescendo e hoje ela é multinacional? Então tudo isso a gente tem que pensar. Por que você não conseguiu contratar? Será que foi a questão que de falta de gestão? Até mesmo o seu financeiro? Como que anda as coisas? Talvez você foi influenciado por alguém, você tinha uma pessoa em mente, ou talvez essa pessoa falou não pra você, e aí? Aí você parou porque você não tinha uma outra pessoa em mente também. Então é tudo isso, tá? Tudo isso a gente tem que colocar na ponta do lápis. Tudo isso. E ir trabalhando aos poucos as nossas emoções. Porque a gente não pode ficar acelerado com as coisas. Tá? A gente não pode ficar acelerado. E eu postei ontem, foi ontem de ontem, né? No sábado, tá? A última frase, né, da semana com um resumo. E a última frase da semana, ela foi o seguinte, que o trabalho também, tá? Trabalhar demais, excesso, ele também é distração. E a gente precisa tomar cuidado que com as distrações, tá? Em relação às emoções, as distrações, ela atrapalha muitas das vezes, tá? Ela atrapalha muitas das vezes. Quem está empreendendo na praia, tá? Quem está empreendendo na praia, e a praia ali, né, verão, tudo mais, sempre tem a chuva, que vem ali passageira na parte da tarde. Quem não está emocionalmente ali, né, equilibrado, quando vier a chuva, fala assim, pronto, já era. Acabou as minhas vendas o dia de hoje, acabou, tem que ir embora. Mas só que a chuva é passageira. É passageira, ela dura ali 1 hora ou alguns minutos e pronto. Aí do nada abre assim, tempo, você pode continuar. Mas agora quem não tem as suas emoções, tá? Equilibrada, ela pega a distração ali da chuva e tudo mais e já era, e fala que é o fim. Ah, não consigo empreender mais, não dá pra fazer, chega, não quero isso pra minha vida. E não é bem assim. O empreendedor, né, raiz que a gente fala e tudo mais, o empreendedor raiz, ele não desiste. Ele vai até o fim. Ele vai até o fim. Por quê? As emoções dele já estão o quê? Equilibradas. As emoções dele estão trabalhadas junto com os objetivos, junto com o planejamento que ele tem. Ele não é pego de surpresa. Essa questão que a gente sempre fala, não é pego de surpresa. Anota isso. Você é empreendedor e até mesmo em relação à fé, você não pode ser pego de surpresa. Não pode ser pego de surpresa, tá? Você precisa, querendo ou não, trabalhar com a previsibilidade. Você precisa ser previsível com as coisas. Eu sei que aqui a gente tá tocando sempre, né, 2020, pandemia, porque foi um ensinamento. Quem tinha uma reserva de emergência ali, foi utilizando a reserva de emergência. Foi utilizando a reserva. Porque enquanto as pessoas não estavam comprando, enquanto a gente estava ali com aquela estabilidade, não sabia quanto tempo que ia durar, aquela reserva que você tinha, você foi utilizando ela. E foi mantendo o que? A sua mente equilibrada. Eu sei que cada um enfrentou a pandemia de uma forma. Quem tinha filho enfrentou de uma forma. Quem tinha 2 filhos enfrentou de uma forma. Quem era casado e não tinha filhos enfrentou de uma forma. Quem era solteiro enfrentou de uma forma. Quem tinha ali os seus pais, idosos demais, enfrentou de uma forma. Quem estava cuidando dos seus avós, enfrentou de uma forma. Cada um ali foi enfrentando a pandemia de uma forma. É complicado. Tem pessoas ainda que ouvem falar sobre 2020, tipo assim, já se tranca num quarto. Que ainda não trabalhou as suas emoções para essa questão, sabe? Mas só que as nossas emoções, elas precisam sim, tá? Elas precisam sim estar equilibrado, tá? A gente precisa tomar cuidado com as nossas emoções. Precisa. Precisa tomar cuidado com as nossas emoções, tá? Toma muito cuidado com as suas emoções. Porque a forma como você reage, tá? As coisas do mundo aí fora,
A forma como você reage, tá? O dia mal, a forma como você reage ao que as pessoas falam com você, tá? Isso diz muito das suas emoções. Como que ela está sendo trabalhada. Como ela está sendo trabalhada, tá? Cuidado com o grau de comparação. Não fique se comparando com os outros, tá? Eu criei esse plano aqui, ó, que é o plano do Clube 6 e 28, tá? Eu criei esse plano aqui. Esse planner, eu gostaria que ele estivesse no caderninho e tudo mais, tudo prontinho, mas eu não consegui fazer ele ainda. Mas a gente vai finalizar, tá? Eu peguei as informações no chat, aí fui fazendo ele no Canva, tá? Tem aqui, ó, tudo que você precisa fazer, inclusive o link tá aí, então você já pode acessar. Tem uma parte aqui de rascunho para você ir acompanhando e tem um resumo, tá? Mensal. Se eu for analisar o que as outras pessoas estão fazendo, meu concorrente, vou falar assim: isso daqui eu não posso nem divulgar. Folha de papel, ofício, não posso nem divulgar. Mas qual é a grande questão? Eu estou numa fase. Eu comecei 5 de janeiro de 26. Eu comecei 5 de janeiro de 26. Para o meu começo, isso daqui tá tudo bem. Para o meu começo, tá tudo bem. O segredo é o que agora? Ir melhorando. A cada dia que passa. Ir melhorando. Por quê? Eu já tracei já um objetivo para o Clube 6 e 28. Toda essa live aqui, todas as informações que eu passo para vocês a respeito do Clube 6 e 28, tudo isso está sendo arquivado, está sendo anotado. Em breve, vai começar a sair alguns materiais extra relacionados ao Clube 6 e 28. Mas eu não posso buscar um resultado a nível assim hard, sabe? Em relação ao Clube 6 e 28, porque eu comecei ele agora. Então eu preciso ir com calma. E eu preciso trabalhar o que? A minha ansiedade. Ansiedade em busca do quê? Do resultado. Do dia pra noite. Não é bem assim. Não é bem assim. Quando eu criei o canal lá do Clube 6 e 28, ficou alguns dias sem ninguém. Aí foi entrando algumas pessoas, foi entrando algumas pessoas, eu colocava algum tipo de conteúdo aqui e ali. Eu fiz até um Visão 2020 numa quinta-feira. Nossa, foi excelente. Foi excelente. Inclusive depois eu vou marcar novamente a gente voltar com Visão 2020, que é top demais. Tá? Que é top demais, muito bom, interessante você participar. Mas eu tô ali, ó, indo aos poucos. Aos poucos. Porque o segredo é o quê? Começar, tá? É começar. Mês de janeiro já foi. Mês de janeiro já foi. 4. Mês de fevereiro, estou aqui. Fazendo o terceiro. Fazendo o terceiro aqui no mês de fevereiro. Então, 7 lives. Número da perfeição. Já foram realizados. Mas eu tenho até dezembro para fazer essas lives. Tem até dezembro. Até lá, a gente vai caminhando. Até lá a gente vai caminhando. E a gente vai fazendo. E trabalhando as emoções. Trabalhando as emoções. Porque as pessoas que estão lá no canal, tô distribuindo conteúdo. Tô distribuindo conteúdo. Tô falando, fazendo minha parte, tô passando. Ok? As pessoas que estão visualizando no Instagram. As pessoas que estão visualizando lá no YouTube. As pessoas que estão visualizando lá no Facebook. Estou ali. Alimentando essas pessoas. Tá? Mas eu não posso colocar aqui e falar assim, ah não, esse Clube 6 e 28 aqui vai me render 100 milhões do dia pra noite. Não. Eu preciso trabalhar com a realidade. E o foco agora aqui não é nem em 100 milhões. O foco agora aqui é transformar a vida o quê? Dos empreendedores. Transformar a sua vida de fé. Porque a gente trabalha esses dois aqui.
A gente fala sobre fé e fala sobre empreendedorismo. O meu foco principal é esse. É te ajudar. O meu foco principal é te ajudar. Estou aqui para te ajudar. Ah, se vai vir algo a mais, o extra. Aí o extra, velho. Mas fora isso, é te ajudar. É algo que eu gosto de fazer. Independente se você vai estar consumindo ou não. É algo que eu gosto de fazer. Então, tipo assim, a minha mente, ela já está trabalhada para isso. É algo que eu gosto de fazer, transmissão ao vivo, live. É algo que eu gosto de fazer, ajudar pessoas, tá? É algo que eu gosto de fazer, falar a respeito de fé, falar sobre empreendedorismo. E é um horário tranquilo para mim. É uma vez na semana, tá? E 6h28 da manhã. Tranquilo. Não vai me atrapalhar em nada. Então, tá tudo ok o cenário. A única coisa que pode acontecer é eu acordar e não ter internet. Aí pode atrapalhar um pouco, mas a gravação eu vou fazer pelo OBS. Depois é arrumar um jeito de enviar isso para vocês. Então, tipo assim, as minhas emoções, elas estão trabalhadas em relação a isso. Elas estão trabalhadas em relação a isso. Então a ansiedade não vai me atacar aqui. Por que não vai? Porque eu preciso ir até dezembro. Eu preciso ir até dezembro com as minhas gravações. Até dezembro. E é uma vez por mês. É uma vez por mês. Então se vier alguém, não, eu acho que você tem que fazer todos os dias. Todos os dias. Eu acho que você tem que fazer todos os dias. Você tem capacidade para isso e tudo mais. Mas só que não vai se encaixar com o meu planejamento. Então não é sobre ter capacidade. Eu sei que eu tenho capacidade. Mas não tá de acordo com o meu planejamento. Não. Fazer todos os dias não está de acordo com o meu planejamento. E vai me deixar mais ansioso ainda. Vai me atrapalhar a minha janela de sono e tudo mais. Não, não. Eu tenho outras coisas, eu tenho outros afazeres. Não. Então, quando a gente diz não para algumas coisas, a gente evita as distrações. Quando a gente diz não, tá? Para algumas coisas, automaticamente a nossa vida ela fica mais leve. A gente tem que aprender a dizer não. A gente tem que aprender a dizer não. A gente falou sobre isso. E a gente vai o quê? Trabalhando as nossas emoções. Porque a gente acaba ficando ansioso com algumas coisas aí, a qual a gente mesmo que criou. A gente mesmo que alimentou essa ansiedade. É culpa nossa. Muitas das vezes a ansiedade a qual a gente está inserido é culpa nossa. Se a gente for buscar ali mesmo a raiz da nossa ansiedade, é culpa nossa. É culpa nossa. Então a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que tomar cuidado, tá? Hoje o foco aqui foi na questão da ansiedade. Esse excesso de futuro, o excesso do amanhã, a qual só Deus ele tem controle. Para você empreendedor, você que está buscando empreender, tá? Toma cuidado com o excesso do futuro. Toma cuidado. Toma cuidado com esse excesso do futuro. Não preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Não, surgiu uma oportunidade aqui grande e tudo mais. Eu preciso fazer isso, eu tenho que pegar o dinheiro tal, aplicar aqui, fazer isso. Aí quando você vai ver, é um golpe. Aí quando você vai ver, você pegou toda a sua reserva de emergência, aplicou em algo que eu sei que o empreendedor ele precisa tomar alguns riscos. Eu sei que o Elon Musk lá atrás, ele pegou tudo que ele tinha e fez isso. Mas lembre-se que o Elon Musk, ele saiu de uma empresa, tá? PayPal, tudo mais. Ele estava no auge do empreendedorismo, tudo mais. No auge da inteligência ali em relação àquilo. Se você for parar para analisar o risco que você vai tomar hoje, você está tomando esse risco, tá? Tomando esse risco com entendimento. Você está tomando esse risco porque você já tem tempo no mercado. Você está tomando esse risco porque você já procurou alguns mentores. Você está tomando esse risco porque você já consultou Deus, tudo mais.
Você está tomando esse risco, mas que você acredita fielmente naquilo que pode dar certo. E lembre-se que tomou esse risco. Se não der certo, o que você vai fazer? Porque a sua mente já está trabalhando pro certo. Não, vai dar certo. Vai dar certo isso daqui. Mas e se não der certo? Você já trabalhou a sua mente para recomeçar? Porque tem pessoas que nesse cenário retira a vida. Muitos empresários grandes, quando veio a pandemia, tirou a vida. Tirou a vida. Ficou com medo. Mas e você? Como que estão as suas emoções? Como que estão as suas emoções? Como que estão as suas emoções? E você precisa cuidar das suas emoções. Você precisa cuidar. Se preciso for, procure um psicólogo. Procura aí um psicanalista. Procura. Procura um médico. Procura um profissional. Começa a trabalhar suas emoções. Começa a fazer o que? Uma atividade física. A cuidar da sua alimentação. Ó, beber água. Já hoje, leitura, oração, sabe? Conversar mais com as pessoas, perdoar. Libere perdão, libera perdão. Quem libera perdão limpa a alma. Quem libera perdão tira todo o atraso de vida. Tira toda a doença da mente. Quem libera perdão vive uma vida livre. Livre. O perdão, tá? O perdão. Decida perdoar, porque o perdão, ele é libertador. Ele é libertador e te ajuda. Te ajuda em relação às suas emoções. Clube 6 e 28. Estamos finalizando aqui mais uma live, tá? Não deixe de compartilhar, de curtir, de comentar, ok? Porque tem pessoas que precisam ser transformadas através do Clube 6 e 28. Assim como a sua vida também está sendo transformada, tá? Então cuide das suas emoções, tá? Fain, que é o pronunciar, ok? É uma palavra em chinês. Fain, que é Facebook, YouTube e Instagram, tá? Clube 6 e 28. Qual é o seu pronunciar? Qual que é o seu pronunciar, tá? Você vai pronunciar essa semana o quê? Tá aqui, ó, que é o influência, tá? Como que você vai influenciar as pessoas essa semana? Você vai fazer o quê? Vai postar algo? Vai ensinar alguma coisa? Tá? Vai vender alguma coisa para alguém? Então, influência. Clube 6 e 28. Estamos finalizando aqui mais uma live. Até a próxima semana, né? Que vai ser a última do mês. Não vou falar o tema. Tá? Mas na segunda-feira eu te espero aqui. Segunda-feira, dia 23, eu te espero aqui. Tá? É isso, finalizando aqui mais uma live.